Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo eu queria conversar com você sobre este perfil de contratação que o Palmeiras vai fazer a partir de agora nessa nova gestão da Leila Pereira. Um perfil que foi mais ou menos delineado desde as primeiras palavras dela como nova gestora, como nova presidente do Palmeiras. E também um pouco à luz do que foi sua última aparição, em live inclusive, em que fica muito claro, que de fato o Palmeiras não deverá fugir muito deste tipo de perfil de jogador. Dentre outras coisas, e aí dá para entender claramente a partir das palavras da presidente, que em virtude de que o Palmeiras precisa tomar cuidado com o endividamento, que o Palmeiras precisa tomar cuidado com esses gastos tal, que podem realmente onerar os cofres do clube. E em tese, a gente pode ler a partir dessas palavras, em tese porque o Palmeiras não teria dinheiro. E a questão é, se o Palmeiras não tem dinheiro, quem que tem? O Santos? O Curitiba, que subiu agora da B para a primeira divisão? Quem tem dinheiro? O Bahia, que caiu para a segunda divisão? Se o Palmeiras não tem dinheiro, o bicampeão brasileiro, que ganhou inclusive uma boa grana aí com premiações. Se o Verdão não tem dinheiro, qual outro clube no Brasil que tem? Então fica essa questão, essa dúvida aí. Ou seja, aparentemente muita coisa da gestão passada parece que ainda frequenta essa gestão, já frequenta, na verdade, essa gestão, que aparentemente muita coisa que acontecia parece que continua acontecendo. Evidentemente que muitos de vocês devem estar falando, mas Josa, você está pegando muito no pé da Leila. Vocês são testemunhos aqui neste canal, que desde o começo eu torço muito pela gestão dela, inclusive em virtude dela ser mulher, e acho que importa muito, é muito interessante que as mulheres cheguem sim à presidência de vários clubes aqui no futebol do Brasil. Porque a gente quer homens competentes como presidentes do futebol brasileiro, presidentes dos clubes do futebol brasileiro, e também queremos mulheres competentes. Então importa muito que chegue e que a mulher consiga fazer um bom trabalho neste meio que é bem machista, que é o meio do futebol. Mas o Palmeiras, desde as primeiras palavras da presidente, começou a delinear um tipo de perfil de jogador jovem que possa entregar lucros futebolísticos para o Verdão e também lucros financeiros em curto tempo, em curto ou médio prazo. Talvez em médio e longo prazo também. Mas a ideia é a busca desse perfil jovem, não propriamente de um perfil medalhão, digamos assim. Perfil medalhão, desse tipo que o Monterrey acabou de contratar, que é jogador de 27 anos, que é o melhor jogador mexicano da atualidade, o Rodolfo Pizarro. A equipe acabou contratando esse jogador por empréstimo até o final do ano, no valor de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares no empréstimo de jogador por um ano, porque quer ganhar o Mundial. Pode perder, mas quer ganhar o Mundial. E achou que valia a pena mesmo fazer um investimento de 5 milhões por empréstimo de jogador, porque quer ganhar o Mundial. Entende? Então, o Monterrey tem dinheiro. E deixa isso muito claro. E também deixa muito claro quais são as suas prioridades. Mas a questão não passa muito por isso. Eu quero falar de outra questão. Eu quero entrar em outro ponto. Sobre essa questão aí que envolve o perfil do jogador. Antes disso, se você me permite um parêntese, eu gostaria de falar que este vídeo ele é patrocinado pela OneFootball. Esse aplicativo fantástico de futebol que eu me divirto muito. Você pode pegar o OneFootball e aí você vai conhecer, vai entender ali o perfil de cada jogador. Ele vai te entregar muitos dados também sobre o jogador que está chegando na sua equipe. O OneFootball entrega vários dados sobre futebol no geral. Entrega também várias informações sobre o futebol, mercado de passe. A Bundesliga, que está voltando agora, voltou hoje com o jogo do Bayern contra o Mönchengladbach, E outras coisas também, outras muito boas coisas, outras ligas também. Tem várias ligas ali também para você curtir no OneFootball. Então, se você não baixou ainda o OneFootball, eu sugiro que você use o link que está na descrição deste vídeo para você baixar esse aplicativo e se divertir, assim como eu me divirto muito também com o OneFootball. Tá certo, minha gente? Fechando parênteses e voltando então agora ao que mais interessa nessa questão do perfil. Olha só, quando se estabelece um tipo de perfil de jogador que o clube tem que contratar, isto requer um belo combinado com todo mundo que frequenta o clube, todo mundo que faz parte do clube. O combinado tem que existir, porque senão pode dar errado. Se não tiver um combinado muito bem estabelecido, pode dar perfeitamente errado. É mais ou menos semelhante àquela situação da base, quando, por exemplo, se contrata muito jogador para a base e de repente tem alguma coisa que não está funcionando. O Palmeiras, por exemplo, tem um trabalho interessante de recrutar jogadores jovens no mercado, sobretudo sul-americano, jogadores jovens, para sua base. O que sinaliza que o scout do Palmeiras tende a funcionar muito bem ali. Ou pelo menos é respeitado, porque tem esse ponto também. Às vezes a gente fala muito da equipe de scout de um clube,
Mas muitas vezes a gente não se dá conta de que talvez esses caras, esses profissionais, eles não são ouvidos, não, né? Ninguém escuta o que eles... Porque na prática, muitas vezes, o empresário acaba funcionando como equipe de scout. Isso funciona no futebol brasileiro em muitos clubes, gente. Em muitos. E para um clube de futebol deixar isso de lado não vai ser fácil. Está bem arraigado. Então muitas vezes a gente fala do scout, mas de repente os caras são muito competentes e estão fazendo um trabalho ali. Só que eles não são realmente, não são levados em consideração. Eu sei disso por experiência própria, gente. Eu assisti um cenário, uma situação dessa durante um ano aqui num grande clube de futebol do Brasil. E eu via, por exemplo, como os empresários chegavam todos os dias. 3, 4, 5, 6, 10. Uma vez chegou mais de 20 jogadores num único dia. O clube tinha um certo dinheiro aí para gastar, para contratar, então os caras chegavam toda hora. Mas por que chegavam? Porque havia uma abertura para isso, né? Não é fácil lidar com isso. Então muitas vezes a gente fala do scout, mas o scout do Palmeiras aparentemente funciona muito bem para a base. Contudo, muitos jogadores que chegam não ficam no Palmeiras. O que mostra que tem algum problema aí. Tem algum problema aí errado nessa questão. Alguns jogadores, por exemplo, o Canceleno, aquele camisa 10, muito bom. Né? Outros também que chegaram e foram embora. O próprio zagueiro boliviano, que hoje está no Santos, inclusive. Então tem muita coisa para se entender. Por que o Palmeiras faz esse trabalho e de repente esses jogadores, sobretudo esses que vêm de fora do Brasil, acabam não permanecendo no clube? A gente pode, por exemplo, ter uma resposta que, na minha opinião, pode ser rasa, de que esses jogadores talvez não estejam entregando tanto assim. De que esses jogadores, mas a coincidência é que só os sul-americanos, só os estrangeiros. Então tem este ponto também aí, que é necessário jogar luz para isso. Então o culpado disso é o pessoal lá na base que está jogando esses caras e de repente está chegando à conclusão de que eles não são bons. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que é um problema que tem aí nessa relação. Então veja bem, a questão agora do Palmeiras. O Palmeiras estabeleceu um perfil de jogadores jovens. Isso me faz lembrar o que acontece também com a base. E aí a gente pode pegar como exemplo a própria canteira do Palmeiras, que é hoje espetacular. Revelou grandes jogadores aí recentemente. Agora, os jogadores que o Abel promoveu alguns jogadores. Né? O Abel usou também alguns jogadores já promovidos ali da base. O Abel poderia perfeitamente promover outros jogadores. Muitos de vocês sabem que tem grandes atletas ali na base do Palmeiras que poderiam perfeitamente fazer parte do elenco principal, mas que não vão para o elenco principal. E muitas vezes a gente reclama do Abel, ou a gente acha que o Abel é o único culpado disso, mas a culpa não é necessariamente do técnico. A culpa é do clube. Por quê? Porque não existe, por exemplo, uma política de integração, de aproveitamento dos jogadores da base pelo elenco principal. O clube tem que assumir isso como política, isso tem que ser uma política do clube. Então o clube tem que assumir uma política de que nós vamos promover sim alguns garotos da base. Nós vamos todo ano pensar os melhores jogadores e colocar no elenco principal. A gente vai ter no banco de reserva sempre um número tal, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, de jogadores que naquele ano subiram da base para o elenco principal. Então aí você chama o técnico e combina com o técnico. É o tal do combinado que eu falo. Aí você combina isso com o técnico. Porque quando você, por exemplo, joga para o técnico essa responsabilidade e ele, num contexto, por exemplo, de muita pressão, ele não vai usar a base. Ou vai usar muito pouco a base. Porque ele sabe que na pressão vão falar para ele, tá vendo, você tá usando o garoto, você tá queimando o garoto. Muitos vão falar, mas esse jogo não é para esse garoto. Então o cara, na dúvida, não vai fazer isso. Ele vai fazer quando os caras chamarem e terem uma conversa com ele e falar, você pode sim usar, tal. Facilita demais. Vocês não têm noção de como fica tudo muito mais fácil quando os dirigentes de um clube fazem isso. Isso existe no Palmeiras? Aparentemente não. Aparentemente isso não existe no Palmeiras. Mesmo no Palmeiras, que tem uma bela categoria de base, o Palmeiras poderia aproveitar-se muito melhor dos seus garotos se essa política existisse. Então agora vamos voltar então para aquela questão do perfil. Se é para ter, por exemplo, este perfil de buscar jogadores jovens, tem que combinar. Tem que ter um combinado também muito bom. Tem que combinar, inclusive, com um técnico que aparentemente não gosta de jogadores tão jovens assim, né? Ou pelo menos não gosta de jogadores tão jovens assim, aparentemente, assim como também não gosta de medalhão, aparentemente, porque a gente não tem muito claro isso, né? O Abel, por exemplo, ele promoveu o Renan, poderia ter promovido outros jogadores também. Então, aparentemente ele não gosta, porque é o que fica, é a impressão que fica. E essa impressão fica por quê? Porque não é claro, não há no clube uma política clara em relação a esse assunto. Tá certo, gente? Então o que acontece? Vamos lá. Vamos buscar jogadores jovens. O Abel, por exemplo, ele gosta mesmo do Castellanos, que foi especulado no Palmeiras? O Abel, por exemplo, ele gosta de alguns jogadores que estão aí sendo anunciados? Vamos lá. Tem um grande jogador agora no mercado que eu acho que o Palmeiras deveria buscar e que inclusive já teve aí uma certa especulação do nome dele ligado ao Palmeiras. É o Juan Manuel Lopes, do Lanús.
O Palmeiras quer um centroavante jovem, tá aí o centroavante que você queria. O Juan Manuel Lopes Lanús é um jogador muito bom, novo, muito novo, ele tem 21 anos de idade, faz gol de todos os jeitos, todas as maneiras. Tem 13 gols, nessa temporada em 25 partidas, ele fez 13 gols, além das assistências que ele sempre faz. É um jogador muito bom na assistência, muito bom na pré-assistência, um jogador que frequenta muito bem ali o espaço fora da área. Porque no Lanús ele foi treinado para ser um jogador para trabalhar fora da área também. E ele sabe fazer muito bem esse trabalho. Por que não vai atrás dele? É um jogador que ainda é barato. Não é um jogador caro. E é um jogador para entregar. Aparentemente ele está entregando. E quando você faz esse scout, você tem que encontrar o jogador nessa etapa. É um jogador que tem 21 anos e que ainda não estourou. E olha que já está ficando caro. Já tá ficando caro, porque não há competência para achar o cara mais novo, não há competência, ou os caras, por exemplo, acham, mas eles não são levados em consideração quando eles são apresentados, por exemplo, para os dirigentes do Verdão. Porque se é realmente para buscar jogadores, esses jogadores aí com perfil mais, né, jovem e tal, que vai render, tem que buscar um jogador como o Juan Manuel Lopes. Então esquece o Castellanos, por exemplo, esquece o Diego Costa. O Castellanos é um jogador jovem, mas é um jogador caro, porque aí já tem um erro, né? Eu quero jogador jovem e bom, mas eu não quero jogador jovem, bom e caro. Se você não quer jogador jovem, bom e caro, então tem que ir no jogador jovem, bom e barato, mas desconhecido, que ainda não estourou. Este é o ponto. Qual a lógica de você ir atrás de jogador no mercado sul-americano se você não vai atrás de jogadores que são oportunidades? Mas não oportunidades, né, que foram oportunizadas, digamos assim, né, por uma ótima temporada, mas jogadores que não são conhecidos. É aí que entra o scout e que tem realmente muito mais subsídios, inclusive, para fazer esse trabalho. O Juan Manuel Lopes é esse jogador hoje, centroavante, que o Palmeiras quer, que entra completamente nesse perfil de jogador que a Leila quer contratar. Por que não vai buscar esse jogador? Ah, mas de repente não vai buscar porque ele não entregou tanta assim, uma coisa ou outra. Ou se estuda o perfil do jogador e entende que ele é bom, ou então, né, acaba indo atrás de um Castellanos, que é um jogador bom, caro, que todo mundo conhece. Agora, o Juan Manuel Lopes já entregou um pouco também. Ele já demonstrou nessa temporada que ele é um jogador realmente bom. Se não deu tempo de estudar, se não foi atrás, por exemplo, de estudar o cara quando o cara não era famoso, tá aí. O cara agora já se faz famoso. O cara já mostrou dentro de campo que entrega, que sabe entregar. Por que não vai atrás dele? Ah, mas eu acho que esse cara aí já teria leilão por ele também. Ok. Então vamos buscar alguns jogadores desconhecidos. Mas tem que bancar isso mesmo, porque tem que ser política isso. E tem que ser sério. E tem que buscar esses jogadores mesmo. Não quer o Juan Manuel Lopes? Então pode buscar, por exemplo, tem o Fábio. O Fábio Cabral é um jogador do 19 anos, do Talleres de Córdoba. Tá agora no time principal, tá jogando nada. Vai estourar daqui a um ano. Fábio Cabral, daqui a um ano, todo mundo vai estar falando nele. É o jogador para ir atrás. Ah, mas eu não sei se ele é bom. Estuda o cara. Pega para os caras do scout, estudar o cara, avaliar o cara. E aí pede para alguém que conhece. Não estou falando em causa própria, pede para alguém que conhece, para avaliar também, e isso é importante, o perfil psicológico do jogador. Quando ele entra e sai, é substituído no começo do segundo tempo, como é que ele sai de campo, se ele fica bravinho, se ele chega na hora certa no treino, tudo isso. Vai atrás do Fábio Cabral, que é um jogador que daqui a um ano vai estar se destacando. Ah, não quer o Fábio Cabral? De repente já tá no elenco principal. Vai atrás, por exemplo, do Lucas Varaldo, do próprio Lanús. Lucas Varaldo tem 18 para 19 anos. É um baita goleador, um jogador que o Lanús vai querer vender o Juan Manuel Lopes porque já tem o Varaldo no lugar dele para subir daqui a um tempo. É só buscar o Varaldo também, que é um jogador também com esse perfil de goleador, que a Major League Soccer vai contratar em algum momento e de repente vai ficar caro para clube como o Palmeiras ou outros clubes aqui do Brasil que se interessem por ele. Ah, não quer esse cara? Vai atrás do Franco Frias, do Rosário Central, jogador também muito bom, é também um goleador, também esses touros sabem jogar fora de campo, esses touros se encaixariam, por exemplo, no modelo de jogo do Abel. Né, pode ir atrás do Paradela, né? O Pepe Paradela do Sarmiento de Junín. Né? Esse tem 18 para 19 anos também. Esse é maluco, faz gol também de todo jeito. O Paradela. São perfis, por exemplo, só para ficar na Argentina, de jogadores que podem estourar. O Fábio Cabral vai estourar daqui a um ano. Assim como o Juan Manuel Lopes, eu falava no Twitter, estouraria também. E ninguém deu bola. Entende? Então, agora, vai buscar esses caras? Agora esses caras chegam na base a gente sabe que o jogador estrangeiro chega e não fica. Porque tem alguma coisa errada, não tá ficando, não tá permanecendo. Porque em tese eles são ruins, eles não são tal, ou então tem alguma coisa acontecendo. Então tem que ficar muito claro, tem que ser uma política de verdade do clube, não da boca para fora. Entende? Por que buscar jogadores realmente interessantes com perfis, por exemplo, né? Perfil baixo, jogadores que são interessantes, são jovens e que podem render futebolisticamente e também financeiramente para o clube em pouco tempo, né? Não tem que buscar jogador, por exemplo, como Castellanos. Não tem que ir atrás, por exemplo, de jogadores que já estão famosos, tem que ir atrás desses jogadores que eu citei aqui.
né? Tem que ter competência e estruturar de verdade, muito mais ainda, a equipe de scout para fazer a busca desses jogadores, inclusive mandar gente para a Argentina, para esses lugares aí, para acompanhar de perto, para sentir também de perto como é que funciona essa situação, né? Porque tem alguma coisa aí fora do lugar. Agora, vamos lá, acho que o Palmeiras pode sim, a gestão da Leila pode sim, inclusive, dar uma grande lição, deixar uma grande lição para os outros clubes do futebol do Brasil. A gente vai estabelecer um perfil de contratação de jogador, mas vamos estudar cientificamente como é que a gente pode fazer para trazer esses jogadores para o Palmeiras. É o que eu estou falando. E aí buscar esses jogadores desconhecidos, alguns inclusive, que a Major League Soccer não conhece, que o Ajax ainda não conhece, né, que o Bayern, Benfica e Porto e Sporting também não conhece. Porque tem jogadores que eles não conhecem. Tem jogador de 15 anos no Equador, tem jogador de 14 anos na Argentina, tem jogador de 16 anos no Paraguai, ninguém conhece. Que ainda ninguém conhece. Alguns, inclusive, nem estão jogando direito, porque os clubes estão escondendo. Ninguém conhece. Tem esses jogadores também. Aí você tem que ir atrás de outra pessoa. Também não estou falando em causa própria. Tem profissionais que podem, por exemplo, entregar esses jogadores para o Verdão. Então, se é para ter um perfil realmente de jogador jovem, né, fugir do medalhão, tem que levar isso a sério, tem que tornar isso uma busca científica, tem que jogar luz sobre isso, tem que aparelhar muito mais ainda a equipe de scout, tem que ter mais profissionais para fazer essa busca e tem que mandar gente para missões. Inclusive, uma missão africana, porque o Palmeiras não pensou nisso ainda. O Palmeiras, que agora quer jogador jovem, interessante e tal, o Palmeiras poderia patrocinar, por exemplo, uma missão de especialistas à África. Ali a parada é complicada, até para o europeu é complicado, tem que saber o que fazer, por exemplo. Para buscar, por exemplo, jogadores jovens africanos e que sejam interessantes. Sabe por quê? Porque a Venezuela já está fazendo isso. Os clubes da Venezuela, que não tem dinheiro para nada, já estão fazendo isso e estão encontrando bons jogadores. E os nossos clubes brasileiros não conseguem. Então, já que o Verdão quer realmente fazer a diferença, acho que pode fazer sim. Inclusive, pode deixar uma grande lição para os demais clubes do futebol brasileiro. Então, acho que a Leila, ela pode perfeitamente seguir esse caminho mesmo aí, esse caminho diferenciado aí, não contratar medalhão, não sei o que, tal. Mundial, o Palmeiras pode ganhar perfeitamente na sorte também, de repente, não sei. Mas pode perfeitamente estabelecer que vai ser esse perfil agora a partir de agora de contratação, mas se é esse perfil, dá para levar isso a sério e dá, inclusive, para ganhar muito respeito patrocinando esse tipo de busca de jogadores no mercado sul-americano. É isso, obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.